vocês estão? Espero que estejam bem, estejam com saúde, estejam felizes, estejam se cuidando, estejam estudando. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A temática sobre a qual conversaremos hoje diz respeito a países, nacionalidades e bandeiras. Então a gente vai conversar sobre alguns aspectos relacionados a países. Um dos símbolos que todos os países têm é a bandeira, também um pouquinho sobre o país associado com a nacionalidade em relação à língua inglesa. Então eu acho importante, para começar, a gente falar que bandeira é um símbolo visual representativo de uma nação, de um país, de um estado, de um município, de uma equipe esportiva ou recreativa, de um reino, entre outros. Ou seja, bandeira é um símbolo visual que representa alguma coisa. Todos os países têm uma bandeira que o representa. Obviamente, geralmente os símbolos que são mostrados nessa bandeira tem alguma questão explicativa, seja em relação à cor, seja em relação a um brasão, seja em relação a um desenho, enfim, todos eles geralmente têm uma explicação por que ele foi escolhido como símbolo daquele país, daquela cidade, enfim. E qual que é a história da bandeira? Vocês conseguem ver nessa imagem a bandeira mais antiga que se tem conhecimento. Então o surgimento das bandeiras nos remete à Idade Média. E os exércitos aliados usavam um pedaço de pano hasteado em um estandarte, com as cores e sinais de identificação do batalhão ou companhia envolvida. Então esse é um dos símbolos mais antigos que existem. Obviamente, se a gente pensar em relação à Idade Média, eram outros símbolos, mas enfim, já tinha como identificar um povo, de acordo com o símbolo que eles carregavam, que poderia ser representado por uma bandeira. Então aqui a gente vê uma parte de uma bandeira que está em exibição em um museu. Se a gente pensar em relação à bandeira, a gente tem aqui um dos símbolos nossos aqui no Brasil. Essa bandeira encontra-se lá em Brasília. Então cada país deve possuir, sempre hasteada, sua bandeira em um mastro representando a soberania nacional. Então uma bandeira é um dos símbolos universais mais amplos que existe. Se a gente pensar em relação a onde que a gente encontra bandeiras hasteadas, às vezes na frente de prédios públicos, mas há muitos países também onde as pessoas deixam as bandeiras do seu país hasteadas em frente à sua casa. Um exemplo disso é os Estados Unidos, às vezes só próximo à época da independência e às vezes durante o ano todo. Então algumas regiões, algumas ruas que você vai passando e todas as casas têm uma bandeira hasteada em frente a ela. Para que isso? Um símbolo de orgulho, de patriotismo, de amor ao seu país. Mas continuando a nossa história, se a gente pensar em relação à bandeira, elas representam a história de um povo, de suas crenças, de suas convicções, de suas lutas e esperanças. Elas podem ser utilizadas tanto em períodos de paz como período de guerra. Então cada bandeira tem a intenção de mostrar alguma coisa, ou representando quem a está carregando ou onde ela está hasteada, ou também ela quer dizer alguma coisa de acordo com a sua cor. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa que eu descobri enquanto estava planejando essa aula, eu não sabia, é que existe algo chamado vexilologia. Você já ouviu falar nisso? Vexilologia é uma ciência que se dedica ao estudo das bandeiras, estandartes, insígnias e de suas simbologias, usos e particularidades. O uso das bandeiras obedece a uma regulamentação rigorosa, tanto em relação à forma, quanto às cores e às maneiras de hastear. Se a gente está falando em relação a formato de bandeira, a gente tem diversos formatos. A bandeira aqui do Brasil, do Paraná, de Curitiba, que é de onde eu estou falando, geralmente a bandeira é em formato retangular, mas a gente tem diversos tipos de bandeira. Nem todos os países têm um formato retangular, como vocês podem ver nessa imagem. Aqui a gente pode ver também algumas bandeiras que são classificadas de acordo com o seu formato. Então a gente tem uma bandeira aqui retangular, uma bandeira quadrada, uma bandeira triangular, uma bandeira farpada. E elas são representativas de países ou organizações diferenciadas. Se a gente pensar em relação aqui ao Brasil, a gente também tem, às vezes tem
grupos escoteiros, às vezes tem alguma organização que pode ter em outros formatos. Então, a gente não pode associar simplesmente que todas as bandeiras são retangulares. Não, isso pode variar conforme o país. Se a gente falar em relação à bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil, tenho certeza que todos vocês conhecem esse símbolo, essas cores. Nas cores do Brasil geralmente a bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Então muitas pessoas utilizam as cores verde e amarelo para representar o nosso país. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa bandeira. Ela foi criada logo após a Proclamação da República. A Proclamação da República foi no dia 15 de novembro de 1889. E uma série de símbolos do país foram substituídos, inclusive a nossa bandeira nacional. Se a gente pensar em relação à bandeira do Brasil, a gente muitas vezes associa ao verde em relação a porque aqui tem muitas matas, ou a gente tem a Amazônia, amarelo em relação a ouro, azul em relação a céu. Será que é isso mesmo? Prestem comigo atenção nessa explicação. Originalmente, a bandeira do Brasil tem uma explicação diferente em relação às cores. O verde, por exemplo, representa a cor do brasão da família Bragança, a família na qual pertencia Dom Pedro I. O amarelo é uma homenagem à primeira esposa do imperador, a imperatriz Leopoldina, e também é a cor da dinastia Habsburgo, que governava a Áustria, que é a terra natal dela. E o azul e as estrelas representam uma referência ao céu na noite de 15 de novembro de 1889. Então, se a gente pensar em relação a essas referências do verde e do amarelo, eu vou ser muito sincera com vocês. A minha referência era em relação, puxa vida, o verde representa as matas, o amarelo, o ouro. E daí pesquisando, olha que bacana, a gente vai descobrindo, eu com essa idade descobri a referência original das cores da bandeira do Brasil. E isso é muito interessante, a gente vai aprendendo sempre preparando essas aulas também. Eu vou trazer para vocês também uma curiosidade em relação a bandeiras. Vocês estão vendo essa imagem ali? Essa imagem fica em Brasília. Vocês conseguem, acho que, identificar ali que é uma parte de Brasília. E essa é a bandeira da Praça dos Três Poderes. Essa bandeira entrou para o Guinness Book, porque é a maior bandeira hasteada do mundo. Medindo, ela tem 286 metros quadrados de altura. Então, em diversos lugares da cidade, você consegue ver essa bandeira. E por estar hasteada, sendo a bandeira hasteada mais alta do mundo, entrou para o livro Guinness. A gente vai assistir um vídeo que mostra um pouquinho dessa bandeira, desse mastro, lá em Brasília. Acompanhem comigo. Inaugurado em novembro de 1972, o mastro da bandeira representa o diálogo e a convergência das unidades federativas do país e dos três poderes da União. Foi o visionário e premiado arquiteto carioca Sérgio Bernardes que projetou o mastro. 24 hastes metálicas, dispostas de forma radial, simbolizam os estados e territórios brasileiros da época. O feixe de hastes se finca no solo do cerrado e avança em direção ao céu para dar segurança à bandeira brasileira. Na Praça dos Três Poderes, o mastro é a construção mais alta, com 100 metros de altura. Ele não estava no projeto original de Brasília. Sua construção foi polêmica, mas o tempo o consolidou como símbolo nacional. Na sua base está escrito: sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a bandeira sempre no alto, visão permanente da pátria. Interessante, né? E agora eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre as bandeiras. Acredito eu que muitas das bandeiras sobre as quais eu vou falar ou vou mostrar aqui, vocês já ouviram falar, ou já conhecem, ou sabem identificar qual que é a funcionalidade dela. E outras, quem sabe, vocês vejam pela primeira vez. Mas muitas delas são mostradas em televisão, em programas, algumas em esportes, outras como símbolo realmente conhecido no mundo todo. Então, vou trazer algumas bandeiras bem específicas para vocês. A primeira que eu trago é a bandeira da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas.
Então, no centro dessa bandeira há uma projeção cartográfica, vocês estão vendo ali como se fosse um mapa, centrada no Polo Norte, e as outras regiões vão se estendendo ao redor, ou seja, representando a paz no mundo todo. Em volta dessa projeção cartográfica, a gente consegue ver ramos de oliveira, que simbolizam a paz, e as cores são azul e branco. Por que azul e branco? Porque o azul e o branco geralmente são associados à tranquilidade, à paz, à segurança. Então a bandeira da ONU, de certa forma, é um símbolo de paz mundial. Ela não é associada a um país, é associada aos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Então é um símbolo de paz mundial. Numa época de guerra, se tiver alguma representatividade da ONU, a pessoa chega com essa bandeira, quer dizer que ela não está tomando partido de nenhum dos lados opostos na guerra. Ela está lá tentando, obviamente, batalhando por uma questão de paz, de acabar com a guerra, de não violência, etc. Essa próxima bandeira que eu vou mostrar, quem sabe vocês já tenham visto em alguma corrida, que é essa bandeira quadriculada. Então utilizam-se bandeiras sinalizadoras que indicam uma série de eventos ao esporte. Por exemplo, essa que vocês estão vendo na imagem é uma bandeira quadriculada que indica o fim da prova. Então, quando o carro está se aproximando da linha de chegada, assim que ele passa por determinado local, tem alguém que vai mostrar que ele é o campeão, que ele é o ganhador da prova, sempre com uma bandeira quadriculada preta e branca. Até aqui tudo bem? No futebol, a gente também tem diversas bandeiras em relação aos times ou às seleções que estão jogando, mas algumas também que são utilizadas durante o jogo, que é o que vocês conseguem ver nessa imagem. Se a gente pensar em relação ao que esse bandeirinha está mostrando, as bandeiras também são muito conhecidas no futebol. Elas podem ser utilizadas pelos bandeirinhas ou pelos juízes auxiliares ao sinalizarem, por exemplo, uma falta ou impedimento técnico. Então, na hora que o bandeirinha está do lado de fora, observa alguma irregularidade, ele levanta a bandeirinha e mostra. Então, o juiz já apita e sabe que tem que interromper aquela jogada. Se a gente estiver visitando, por exemplo, uma praia, na praia há diversos tipos de bandeira que a gente pode encontrar. Por exemplo, essa na cor vermelha, geralmente, tanto em inglês, quanto em português, quanto em outros idiomas, o vermelho é associado com a cor de que algo é perigoso, deve ser evitado. Então, independentemente de você entender o que está escrito ou não, ali nessa imagem, por exemplo, você consegue ver em português e em inglês. Ela indica que é um local perigoso na praia. Se o local é perigoso na praia, quer dizer que tem um alto risco de afogamento e recomenda-se não entrar no mar naquele local. A presença grande de correntes de retorno, enfim, ele está indicando que aquele local é perigoso, que é melhor você não entrar no mar naquela região, porque pode ter corrente, pode ter onda grande, pode ter muito buraco, enfim, evite entrar. Se a bandeira está ali, provavelmente é para sinalizar alguma coisa. Então, se não tem a bandeira vermelha, ok. Agora, se está a bandeira vermelha, vá para longe. Melhor a gente tem que respeitar o mar, né? Porque a gente sabe que é muito perigoso e a imensidão, o tamanho dele, a gente não consegue, por mais que possamos nadar, a gente não consegue muitas vezes controlar o que pode acontecer. Até aqui tudo bem? Continuando então, acredito que vocês também conheçam essa outra bandeira agora, que é a bandeira olímpica, com esses 5 anéis entrelaçados. Esses anéis representam os 5 continentes e ficam no centro da bandeira. E se a gente pensar, esses anéis passam um por dentro do outro. Por quê? Representam a união entre os povos. Então a gente sabe que os Jogos Olímpicos, eles muitas vezes acontecem com países dos 5 continentes. Não acontece, infelizmente, com todos os países do mundo. Mas, enfim, representa também um símbolo de paz entre as nações. A gente tem bandeiras também, ou a posição de bandeiras por algum motivo triste. Por exemplo, representando o luto. Um dos sinais de luto mais conhecidos numa organização, numa municipalidade, numa região ou país, é quando a bandeira fica hasteada a meio mastro, que é o que vocês conseguem ver nessa imagem. Quando isso não é possível, coloque-se um laço ou uma fita preta sobre o seu pano. Ou seja, isso representa que aquele local, aquele município, aquela cidade, aquele país está vivenciando
um luto, é um sinal de respeito. Então, quando morre, por exemplo, um grande líder de uma nação, provavelmente a bandeira que está hasteada no alto de um mastro, ela desce e fica meio mastro, representando o luto, a tristeza por alguma situação ocorrida. Até aqui tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando. Enfim, há outras bandeiras com representatividades, com significados diversos. Há muitas outras. Aqui, como eu disse para vocês, a gente apresenta algumas curiosidades, mas há inúmeras, então levaria muito mais que uma aula para a gente trazer as diversas representatividades que bandeiras ao redor do mundo têm. Falando agora sobre a bandeira de alguns países, a gente já falou, por exemplo, sobre a bandeira do Brasil. Essa bandeira que agora está na tela, você provavelmente conhece, é a bandeira dos Estados Unidos. Você sabe de onde, o que significa essa bandeira? Então a gente tem ali, por exemplo, as cores vermelha, azul e branca da bandeira inglesa. A colonização dos Estados Unidos foi pela Inglaterra. Se vocês contarem, tem 13 listras na bandeira dos Estados Unidos. Cada uma dessas listras representa uma colônia que lutou contra a Inglaterra, ou seja, que queria a independência da Inglaterra. E as estrelas representam cada um dos estados americanos. Atualmente, os Estados Unidos têm 50 estados, ou seja, cada uma das estrelas representa um estado. Interessante, né? Então a gente tem as cores das bandeiras da Inglaterra, a gente tem as colônias dos Estados Unidos que lutavam querendo a independência da Inglaterra, e a gente tem cada um dos estados americanos representados ali. Você sabia disso? Indo agora, então, a gente vai falar sobre outras bandeiras. A gente vai lá para o Reino Unido, que é o que vocês conseguem ver em vermelho destacado ali no mapa. Onde é que fica o Reino Unido? O Reino Unido fica ali na Europa. E a gente tem alguns países que formam o Reino Unido. Então a gente tem ali a Escócia, a Irlanda do Norte, o país de Gales e, obviamente, a própria Inglaterra. Chamo a atenção de vocês para um detalhe. Vocês estão vendo aqui nesse mapa a Irlanda, que é um país relativamente grande. Esse país aqui, apesar de estar junto, ele conseguiu a sua independência. Então ela é a República da Irlanda. A República da Irlanda não faz parte do Reino Unido. Então, o Reino Unido a gente tem a Irlanda do Norte, a Escócia, o país de Gales e a Inglaterra. A República da Irlanda, que é o que está aqui, ela já é independente, tá certo? Então, se a gente falar em relação ao Reino Unido, Reino Unido é uma união política de 4 nações. Como eu disse, a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte. Então, eles têm as mesmas leis. O que acontece é que tem muitos momentos na história em que essas nações batalham, lutam por sua independência. Então, a República da Irlanda conseguiu sua independência. Às vezes a gente tem muitos movimentos dentro da Escócia, dentro do país de Gales, querendo a independência também, querendo ser um país independente. Se isso acontecer, daí obviamente eles não farão mais parte do Reino Unido, mas por enquanto isso ainda não aconteceu. A bandeira do Reino Unido é essa que vocês estão vendo. Ela é composta por diversas cruzes, acho que a gente pode dizer. Elas são importantes e representam cada um dos países que a formam. Então, quando você vê essa bandeira, muitas pessoas associam essa bandeira, nossa, a bandeira da Inglaterra. Errado. Essa é a bandeira do Reino Unido. Ela representa os países que formam o Reino Unido. Vou mostrar para vocês. Olha, por exemplo, qual que é a bandeira da Inglaterra. A bandeira da Inglaterra é branca com uma cruz vermelha no meio. Então, os ingleses são representados pela cruz de São Jorge. Que essa cruz vermelha é o centro com um branco ao fundo. Até aqui tudo bem? Vou voltar um slide só para vocês verem. Então, aquela cruz vermelha no centro diz respeito à bandeira da Inglaterra. Agora a gente tem naquela bandeira também bastante parte azul, que ela nos remete à bandeira da Escócia, outro dos países do Reino Unido. Então é simbolizado, a bandeira da Escócia é simbolizada pela cruz de Santo André. Ela tem essa cor branca e forma um X no fundo azul. Esse fundo é como se fosse uma base para apresentá-la. Então, é outra parte que também diz respeito à bandeira do Reino Unido. O azul remete à bandeira da Escócia. Mas a gente tem outros desenhos do vermelho além da cruz que a gente viu da bandeira da Inglaterra. Que é essa daqui, a bandeira da Irlanda do Norte. Ok? Se a gente pensar em relação a isso, é um formato em X, vermelho e fundo branco. Então, essa bandeira da Irlanda foi utilizada até 1922, ou seja,
não é mais utilizada. Para facilitar um pouquinho isso que eu estou apresentando para vocês, eu fiz uma montagem com algumas das bandeiras, mostrando até a bandeira dos dias de hoje. Acompanhem comigo nessa explicação que está aí. Então a gente tem ali a bandeira da Inglaterra, que existe desde 1606, e a bandeira da Escócia, que existe desde 1542. Então vocês conseguem ver pela flechinha, a bandeira do Reino Unido, entre 1601 e 1801, ficou daquele jeito. Daí somou-se a bandeira da Irlanda. Como eu disse, a bandeira da Irlanda não é mais utilizada hoje em dia. Ela foi utilizada até 1922. E daí foi o que formou a bandeira do Reino Unido, em 1801, e até hoje ela é utilizada desse modo. Entenderam então como que a gente chegou à bandeira do Reino Unido? Então foi uma soma de 3 dos países do Reino Unido. Tá faltando um dos países, vocês lembram qual que é? Então tem a Escócia, tem a Irlanda do Norte e tem o País de Gales. País de Gales eu não falei ainda. Será que aparece alguma coisa do País de Gales aí? Aí tá uma curiosidade para vocês. Apesar da gente ter a Escócia, a Inglaterra, a Irlanda do Norte e o País de Gales, olha a bandeira do País de Gales. Ou seja, ela não faz parte da bandeira do Reino Unido. Ela é verde e branca e representa uma família real britânica Tudor, que é de origem galesa. O verde, por incrível que pareça, também é uma referência ao alho poró, que é um vegetal símbolo do País de Gales. E por cima tem esse dragão vermelho. O dragão, por ser um animal imponente, forte, que solta fogo pela boca, é um animal que de certa forma representa segurança. Então a gente tem o País de Gales também, que faz parte do Reino Unido, mas não está representado na bandeira do Reino Unido. Já viram essa bandeira? Interessante, né? Então era isso que eu ia trazer para vocês em relação às bandeiras. A gente vai ainda em alguns exercícios, fazer um pouquinho mais, rever algumas características delas, mas de uma maneira geral é falar sobre a funcionalidade da bandeira, que ela é associada com alguma representatividade, seja significando o símbolo de um país, de uma nação, de um município, de um grupo de determinada organização, enfim, ela é um símbolo e tem que ser, como símbolo, tem que ser respeitado. Então, quando a gente vê, por exemplo, em alguma manifestação, alguém pisando uma bandeira, alguém queimando uma bandeira, alguém rasgando uma bandeira, isso é uma ofensa, um ultraje muito grande. Por quê? Você está acabando, você está destruindo o símbolo de uma nação ou de uma organização. Vamos para a nossa aula de inglês, então? Como eu falei no início dessa aula, a gente ia conversar um pouquinho sobre países, nacionalidades e cores. Como eu disse para vocês, as bandeiras têm cores diversas, então a gente vai começar falando um pouquinho em relação a isso, ok? Countries, nationalities, flags quer dizer bandeiras, e colors. Para começar a nossa aula, a gente vai rever, eu já falei em outra aula com vocês, sobre algumas das cores que existem. Então vamos rever? Acompanhem lá comigo. What color is this? It's blue. What color is this? It's blue. It's yellow. It's yellow. It's red. It's red. It's red. What color is this? It is green. It's green. It's green. What color is it? What color is this? It's pink. It's pink. It's pink. What color is this? It's white. It's white. It's white. What color is this? It's black. It's black. It's black. What color is this? It's purple. It's purple. It's purple. What color is this? It's gray. It's gray. It's gray. Mais uma. It's orange. It's orange. It's orange. What color is this? It's brown. It's brown. It's brown. Conseguiram lembrar das cores? A gente já viu em diversas outras aulas associadas com outros conteúdos. Então eu espero, isso daqui é só uma retomada. Eu suponho que vocês já tenham visto as cores. Vamos pensar agora em relação a países. Brasil. Brasil.
Então essa é a bandeira do Brasil. Se eu quiser perguntar para vocês sobre as cores, what are the colors of the Brazilian flag? What are the colors of the Brazilian flag? Quais são as cores da bandeira do Brasil? Vou dar um tempinho para vocês escreverem ou pensarem quais são as cores da bandeira do Brasil em inglês. Conseguiram lembrar? Então, what are the colors of the Brazilian flag? Espero que mentalmente ou por escrito vocês tenham colocado as cores da bandeira do Brasil. Revendo então, green, green, yellow, yellow, blue, blue, and white, white, green, yellow, blue, and white. Eu vou apresentar para vocês agora uma brincadeira ou um desafio. Para essa brincadeira seria interessante se tivesse alguém, algum amigo, algum colega, algum parente para fazer com vocês. Por quê? Porque é uma brincadeira onde a velocidade é muito importante. É só para a gente ver se a gente consegue falar, de certa forma, as cores em inglês sem ler. Vou explicar para vocês. Eu tenho aqui esse quadro, então vou repetir uma vez essas palavras que estão aí: blue, green, yellow, pink, red, orange, purple, orange e brown. Vocês repararam uma coisa? Eu falei as palavras. As palavras estão coloridas nessa imagem, mas elas não estão representando a cor. Então, qual que é o objetivo desse desafio, dessa brincadeira? Está escrito ali, ó, a nossa ordem em relação a isso, a orientação em relação a essa brincadeira. Do not read the words, rather say the color of the words. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês não vão ler essas palavrinhas. Isso daqui é para brincar um pouquinho com o nosso cérebro. O que vocês vão ter que fazer é, vocês vão ter que falar a cor que vocês estão vendo e não ler a palavra que vocês estão lendo, ok? Vou tentar fazer aqui com vocês. Prestem atenção em mim. Então a gente tem aqui diversas palavras escritas e diversas cores. Eu não posso, meu cérebro vai querer ir pelo mais fácil, que é eu ler o que está escrito. Então, se eu seguir meu cérebro, eu vou falar blue, green, yellow, mas não é isso. Eu vou ter que falar a cor que está cada palavra, esquecendo o que está escrito. Então, que cor que é essa daqui? Vermelho, certo? Então, eu vou ter que falar red, blue, purple, green, yellow, gray, orange, pink, red. Vocês acham que eu acertei tudo? Acertei. Só o objetivo dessa brincadeira é fazer o mais rápido possível. Então, por isso que eu falo, se tiver algum amigo, algum parente, algum colega, algum familiar por perto, vejam quem consegue fazer mais rápido, falando a cor que você vê e não a palavra que está escrito. Eu vou dar um tempinho para vocês brincarem em casa.
Conseguiram acertar o desafio? Conseguiram brincar? Espero que sim. Assim, às vezes até sozinho a gente tem que tentar, de certa forma, se superar. Ah, a primeira vez eu consegui falar o nome das cores, não o que está escrito, em 30 segundos. Na segunda vez eu consegui em 23 segundos. Na terceira vez, por quê? Porque isso vai, de certa forma, treinando e cansando o nosso cérebro. Às vezes a gente chega numa cor que a gente sabe que isso daqui é yellow, mas o nosso cérebro vai lá e fala red. Por quê? Porque ele leu ao invés de falar a cor. Então é um tipo de brincadeira legal. Nosso cérebro quer fazer uma coisa, a gente quer fazer outra, então para treinar e também relembrar as cores. Mas vamos lá? Continuando, a gente estava falando sobre bandeiras, a gente falou um pouquinho sobre as cores da bandeira do Brasil. E agora? Aqui a gente tem a bandeira dos Estados Unidos. What are the colors of the American flag? What are the colors of the American flag? Vou dar um tempinho para você colocar por escrito quais são as cores da bandeira americana. Vamos lá! Let's correct it. Vamos corrigir. Blue, blue, white, white, red, red. Enfim, isso era só uma brincadeira, uma atividade, enfim, para a gente revisar um pouquinho as cores em inglês. Espero que vocês tenham lembrado delas. E é sempre muito bom, às vezes, a gente está andando, ao invés de pensar em português, tente pensar em inglês. Por exemplo, I'm wearing a blue blouse. Estou com uma calça de tal cor, tênis de tal cor, a parede é de tal cor. Enfim, vá tentando praticar, porque quanto mais a gente repete, maior será a nossa memória em relação a isso. E depois a gente vai praticando de modo contextualizado, a gente aprende as cores assim facilmente. Outro conteúdo que eu falei que a gente conversaria um pouquinho era o conteúdo de Countries and Nationalities. Countries and Nationalities. A gente vai falar um pouquinho sobre os países e as nacionalidades em inglês. Então, obviamente, a gente tem que pensar na escrita, a gente tem que pensar como que cada um deles é. Tem uma regra para a gente fazer nacionalidades em inglês? Não, varia conforme a cor, conforme o país. Então, se a gente viu, primeiro a gente viu as bandeiras associadas a cores, agora a gente vê associadas a países. Por exemplo, essa é a bandeira do Brasil. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Então vamos lá. Brasil, Brazil, Brazilian, Brazilian. Where are you from? Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Brazil. I'm Brazilian. I'm Brazilian. Chama a atenção de vocês aqui que é bem importante a gente saber por que Brasil está escrito com Z aí. Porque a gente está falando em inglês. Então, where are you from? De onde você é? Você pode responder isso. I'm from Brazil, eu sou do Brasil, ou I'm Brazilian, eu sou brasileiro. Vamos pensar em outros dos países que a gente falou? A gente vai falar rapidinho para ver sobre nacionalidade. Como eu disse para vocês, as nacionalidades não seguem uma regra específica. Vocês lembram de onde que é essa bandeira? Lembra? É a bandeira da Inglaterra. Então, se a gente praticar aqui países e nacionalidades, faz conta que eu pergunto para uma pessoa que é nascida lá. Where are you from? Where are you from? I'm from England. I'm from England. I'm English. I'm English. Another flag, outra bandeira. Lembram de onde que é essa bandeira? A gente falou sobre ela um pouquinho também. Scotland. Escócia. Scotland. Quem nasce na Escócia é Scottish, Scottish. Então, repeat, please. Scotland, Scottish. Scotland, Scottish. Where are you from? I'm from Scotland. Where are you from? I'm from Scotland. I'm Scottish. I'm Scottish. Lembram dessa bandeira aqui? Esse país é um dos países que fazem parte do Reino Unido. Mas essa bandeira não faz parte da bandeira do Reino Unido. É um país pequenininho que se chama País de Gales. País de Gales em inglês, Wales.
Wales. Quem nasce em País de Gales é Welsh. Welsh. Então, se eu perguntasse, where are you from? Where are you from? I'm from Wales. I'm from Wales. I'm Welsh. I'm Welsh. I'm Welsh. E aqui a gente tem essa bandeira sobre a qual a gente falou também. Ela não é de um país específico. Ela representa 4 países que formam o Reino Unido, United Kingdom, United Kingdom. Então, além de falar, aqui eu acho importante a gente fazer uma pausa, além de falar sobre os países, a gente tem como falar também sem especificar, no caso aqui do Reino Unido, sem especificar qual país que a gente nasceu. Então, se a gente pensar, quem nasceu no Reino Unido é o quê? Britânico. Então, se você perguntasse e a pessoa não fosse especificar o país, então, where are you from? Where are you from? I'm from the UK. I'm from the UK. Como vocês podem ver, o K é a abreviação de United Kingdom, ou seja, Reino Unido. Então, where are you from? I'm from the UK. I'm from the UK. I'm British. I'm British. Eu sou britânico. Eu sou britânico. Tem algumas bandeiras sobre as quais nós não falamos. Conhecem essa bandeira aqui? Japan. Japan. Então, continuando um pouquinho sobre países e nacionalidades. Se alguém nasceu nesse país, where are you from? Where are you from? I'm from Japan. I'm from Japan. I'm Japanese. I'm Japanese. Olha a bandeira, vocês conhecem essa bandeira? Ela, pelas cores, é de um país do continente africano. O país que fica mais ao sul, seja África do Sul. South Africa. South Africa. Where are you from? Where are you from? I'm from South Africa. I'm from South Africa. I'm South African. I'm South African. Espero que vocês tenham conseguido entender. Nosso objetivo aqui era falar um pouquinho sobre algumas bandeiras, algumas cores, alguns países e algumas nacionalidades em inglês. E agora a gente tem algumas atividades. Vamos fazer juntos? São algumas informações que a gente conversou durante as aulas. A primeira pergunta é, será que você lembra? Aquilo eu mencionei durante a aula. Eu só descobri que existia essa palavra ao preparar essa aula. Então a pergunta é, como é denominado o estudo da história e do simbolismo das bandeiras? Colorologia, bandeirologia, vexilologia, alguns segundinhos para vocês. Vamos lá. Corologia? Não é. Bandeirologia? Também não. Então essa palavra diferente, que eu não conhecia. Vexilologia. Vexilologia. Ou seja, é a ciência que estuda a história e o simbolismo das bandeiras. Vamos agora, a gente falou sobre algumas bandeiras de outros países também. O que eu vou querer que vocês façam? Ligue o país à bandeira que o representa. Uns segundinhos para vocês responderem. Espero que vocês se lembrem. Vamos lá, essa primeira, a gente tem United States of America, England or Scotland. This first one is from England. England. The English flag. The flag from England. The second one, Scotland. Scotland. Scottish, Scotland. Ok? Escocês e Escócia. And the third one, United States of America.
North American, United States of America. Espero que vocês tenham conseguido acertar. Eu tenho mais um exercício para vocês. Para esse exercício, primeiro eu vou explicar o que vocês têm que fazer. Eu vou dar um tempinho e daí eu vou fazer um exemplo e daí vocês vão conferir. É lógico que é um exemplo pessoal de alguém que eu admiro. Então prestem atenção. O que eu quero que vocês façam nesse exercício? Write the name of 3 personalities that you admire. Their professions, their countries and nationalities. Aqui são alguns conteúdos que a gente já viu nas aulas de inglês. Então, primeiro você vai ter que pensar em alguma personalidade, no caso, 3 personalidades que você admira. Pode ser cantor, ator, algum cientista, algum pintor, algum inventor, enfim, 3 pessoas que você admira de qualquer lugar do mundo. O que você vai ter que fazer? Colocar o nome da pessoa, obviamente, a profissão, a gente já viu sobre profissões em outra aula, a profissão que essa pessoa tem, pesquisa em inglês se você não sabe, o país onde essas pessoas nasceram e a nacionalidade delas. Então, o que você vai ter que fazer? Faz de conta que eu admiro a pessoa X. Eu vou colocar o nome da pessoa, a profissão da pessoa, o país de onde a pessoa é e a nacionalidade dela. Eu quero que vocês pesquisem sobre 3 pessoas. Daqui a pouquinho eu volto e dou para vocês uma das opções que seriam escolhidas por mim. Vou dar um tempinho para vocês em relação a isso. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Por exemplo, quando eu estava planejando em relação a isso, eu pedi ajuda para uma filha de uma amiga minha de 6º ano. E ela pensou, por exemplo, a personalidade que ela pensou foi Ayrton Senna. Então, o que ela tinha que fazer? Colocar Ayrton Senna, he is a pilot, he is from Brazil, he is Brazilian. Eu pensei numa outra personalidade que eu gosto. Eu, por exemplo, adoro essa cantora. Vocês conhecem ela? This is Adele. This is Adele. She's a singer. She's a singer. She's a singer. She's from England. She's from England. She's English. She's English. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Como eu disse para vocês, era para vocês pesquisarem sobre 3 pessoas. Não tem como eu apresentar outros exemplos, porque as personalidades que cada um de nós admira são diferentes. Mas como eu disse, pode ser de qualquer área que você tenha interesse. Aqui no caso eu trouxe na questão de música, adoro a cantora dela, gosto das músicas dela, enfim. E daí a gente revê dessa maneira um pouquinho do conteúdo que a gente já viu em outras aulas. Profissões. Aqui no caso, singer, o que a gente viu hoje, países, aqui no caso, England, nacionalidades, English, poderia até complementar, não coloquei aqui, mas lembra que a gente falou quando a gente estava falando de países que a Inglaterra faz parte do Reino Unido? Quem nasce no Reino Unido, eu poderia complementar aqui, she is British, Enfim, é só exemplo e eu espero que vocês façam para praticar um pouquinho esse conteúdo. A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham conseguido relembrar um pouquinho das cores em inglês, algumas profissões e principalmente ter aprendido sobre alguns países, nacionalidades e sobre o conteúdo que a gente conversou um pouquinho, que é a questão de bandeira, a importância da bandeira, e é muito importante a gente respeitar a bandeira do nosso país e de outros países, afinal ela é o símbolo de uma nação. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!